Apocalipse 2:17. Ao anjo da igreja em Pérgamo, escreve: estas coisas diz aquele que tem espada afiada de 2 gumes. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Tenho todavia contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Outros sim, também tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Portanto, arrepende-te, e se não, venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um novo nome, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Esta é a palavra de Deus. Mantenha a Bíblia aberta nesse texto que estaremos estudando essa noite. Existe uma cidade no leste dos Estados Unidos, muito próximo de Boston, chamada Salem. Essa cidade é a cidade chamada Cidade das Bruxas. E ali estima-se que cerca de 2.000 bruxos, de fato, pessoas mais místicas, tenham convergido para aquela cidade e moram ali naquela região. As pessoas não sabem exatamente se a coisa é muito mais por turismo ou se é por coisa satânica, mas o fato é que existe lá Museu das Bruxas, e quando acontece o Halloween, que é a festa das bruxas, no dia 31 de outubro, aquela cidade, ela é literalmente, você é incapaz de caminhar nela. As vias de acesso àquela cidade são totalmente tomadas, porque as pessoas vão para ali para participar desse festival da bruxa, e aí tem feiras nas cidades, e promoções, e tem filmes. Existem 2 filmes que nós conhecemos um pouco melhor, que falam um pouco dessa história. Um deles é Crucible, The Crucible. Ele não tem tradução em português. E um outro é chamado As Bruxas de Salem, que é mais conhecido porque os atores são mais conhecidos. Mas o que aconteceu em Salem foi que no século XVIII, a igreja protestante, debaixo da orientação puritana, ela combatia de forma muito veemente qualquer tipo de paganismo ou de religiosidade que não fosse cristã. E algumas mulheres se envolveram com sacrifícios de animais no meio das florestas, isso é bem retratado no filme The Crucible, e por isso elas foram julgadas e foram queimadas vivas. Então aí deu toda essa mística. O que tem de histórico, na verdade, é exatamente isso na cidade de Salem. A pergunta que fica no meu coração é: quanto de turismo, de propaganda e quanto de verdade existe sobre a questão da bruxaria em Salem? Essa é a mesma pergunta que eu faço em relação a uma cidade muito mais próxima da gente. A cidade de Abadiânia está aqui a 30 quilômetros da gente. Eu não sei se vocês sabem, mas quando vocês estão indo aqui para Brasília, o lado esquerdo de Abadiânia é um lado onde as igrejas evangélicas não constroem seus templos. O comércio do lado esquerdo, indo daqui para Brasília, ele está todo nas mãos de um homem chamado João de Deus, o João de Abadiânia. E milhares de pessoas do mundo inteiro vêm atrás das curas, dos milagres, dos sinais estranhos e exóticos que acontecem ali. Pessoas miseráveis formam filas, americanos, suíços, alemães, todos eles vêm atrás de curas de problemas insolúveis, e muitos deles acabam morrendo aqui, alugam ali hotéis e ficam por ali, e toda a estrutura da cidade de Abadiânia, ela gira em torno dessa figura enigmática e satânica de João de Deus. Seria Abadiânia uma cidade satânica? Eu não sei quanto a Salem e Abadiânia, mas o texto aqui que nós lemos fala-nos de cidade de Pérgamo. E aqui eu estou certo de que é. Por quê? Porque quem diz isso aqui é Jesus. O texto aqui nos fala no capítulo 2, versículo 13, o seguinte:
conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás. É Jesus que está falando, então não tem discussão. Ele diz, eu sei exatamente da realidade dessa cidade, eu sei o que é que passa nessa cidade. Eu sei as coisas que acontecem aí. Éfeso era a principal cidade da Ásia Menor, mas Pérgamo era a cidade que era capital romana. E ela se tornou capital romana desde o ano 282 a.C., porque era uma base estabelecida, assim como os Estados Unidos criou a base de Guantánamo em Cuba. O Império Romano fez a mesma coisa e criou essa base em Pérgamo, que não era uma cidade tão influente quanto Éfeso, mas ali naquele local era o local onde existia a sede do Império Romano. Então as coisas convergiam para ali. A gente não sabe exatamente por que Jesus chama essa cidade da cidade onde o trono de Satanás é construído. Mas existem 3 hipóteses possíveis. Primeiro, porque foi o mais antigo templo dedicado à religião do Estado. Por ser ali uma base na Ásia Menor, o Império Romano construiu ali um templo que era um templo para culto ao imperador. Então as pessoas iam ali para cultuar a figura daquele César que estivesse dominando naqueles dias vigentes. Talvez fosse essa uma referência, diferente de Esmirna, a cidade que nós estudamos anteriormente, sobre a igreja de Esmirna, porque em Esmirna o mal, ele é assim alguma coisa muito sutil. Você vai percebendo que Esmirna, a coisa ali, ela difama, ela leva os cristãos ao ostracismo, mas a coisa aqui em Pérgamo não é assim. E a palavra de Deus nos diz que Pérgamo, nessa cidade, morreu um homem que eu acredito que é um pseudônimo e não o nome dele de fato, porque o nome dele aqui é Antipas, ou Antipas. A palavra anti, ela é alguma coisa que denota uma oposição. E paz é todos, é um sufixo grego que significa todos. A ideia aqui é de que surgiu um homem na igreja ali de Pérgamo, e esse homem era um homem que tinha um discurso tão claro, tão veemente, e porque a base do Império Romano era ali, ele se tornou uma persona não grata de toda a cidade, porque ele se tornou aquele homem que era contra todos. Nessa semana eu fui convidado para um programa de radiofônico para falar um pouquinho sobre a Páscoa. E aí entramos em outros assuntos, sobre pastores entrando em política, por causa do Marco Feliciano, que está aí agora sofrendo todas as formas de crítica. E eu disse que eu creio que a política é uma vocação, e que Deus chama muitas pessoas para o campo político, e nós precisamos de homens preparados para isso. E que, apesar de já ter sido sondado eventualmente sobre a possibilidade de me candidatar a qualquer cargo público, eu nunca sonhei com isso e nunca aspirei absolutamente nada disso, por uma razão simples. Talvez 2 razões. A primeira delas é que eu não tenho chamado político, eu tenho chamado pastoral. E a segunda coisa é que o chamado pastoral, para mim, ele envolve 2 dimensões. Ele envolve uma dimensão sacerdotal, que o pastor, para mim, é aquele homem que pega os problemas de uma comunidade e leva a Deus. Ele tem a obrigação de orar e interceder, esse é o chamado dele pela comunidade, pela cidade. Ele é um homem que representa Deus, de certa forma, dentro de uma comunidade. Mas mais do que isso, ele também tem um chamado profético. O chamado profético significa que ele vai dizer, e ele precisa dizer, aquilo que todo mundo tem medo de dizer, mas que eventualmente você como pastor tem que dizer. Então, se as coisas continuarem no Brasil como estão, eu não quero estar limitado a expressar o meu pensamento ou o pensamento das Escrituras Sagradas por qualquer razão. Eu quero estar livre para poder dizer, esta é a palavra de Deus. E se eu for preso por dizer a palavra de Deus, aí vocês já sabem o que vocês têm que fazer. Vocês vão levar pão de queijo para mim e café com leite e vão me visitar na cadeia. É a única opção que vocês têm para cuidar de mim. Tá? Mas nós não podemos deixar de dizer, Antipas, ou Antipas, foi um homem que se tornou contra todos. E o resultado de Antipas, que era, a Bíblia diz aqui, Jesus o descreve como minha testemunha, como meu fiel. O lugar de Antipas foi exatamente a morte. Ele foi morto entre vós, onde Satanás habita. É Jesus que está falando exatamente isso aqui. Então, muito provavelmente fosse uma citação a essa estrutura do mal que existia em Pérgamo. Pérgamo foi uma cidade que o governo todo se mobilizou para ser contra o cristão. Não era como Esmirna.
A coisa aqui era muito frontal. E alguém que se declarava cristão corria o risco de morrer mesmo. Uma outra possibilidade é que em Pérgamo havia também um outro templo, um templo dedicado a Esculápio, ou Asclépio, que era o deus serpente, o deus da cura. Então, no meio de todos aqueles deuses, eles construíram um templo muito singular ali, cujo símbolo era a serpente, e pessoas de diversos lugares do mundo vinham também através da cura que essa serpente poderia gerar. Um comentarista bíblico chamado Charles, ele chega a falar que era uma espécie de Lourdes moderna. Lourdes é um lugar na Europa, em Portugal, onde as pessoas vão atrás de cura. Então milhares de pessoas vão atrás nesse lugar, e Pérgamo era uma cidade assim. As pessoas vinham atrás de cura, talvez a referência também fosse a esse enigmático culto estranho que se fazia uma serpente ali na cidade de Pérgamo. Mas talvez também essa referência, meus queridos irmãos, seja a uma guerra que Pérgamo venceu no ano 240. Ele venceu uma guerra contra os gauleses e eles construíram ali um templo ou um memorial de 13 metros de altura, e diariamente as pessoas, cidadãos, os políticos colocavam ali naquele local velas, incensos para adorar os deuses que deram a vitória à cidade de Pérgamo. Nós talvez nunca vamos saber exatamente o que aconteceu ali. Mas o fato é que a Bíblia nos diz, o nosso Senhor Jesus Cristo declara que a igreja de Pérgamo foi construída numa geopolítica satânica. É estranho pensar nesse negócio. Ele foi construído num lugar que era tomado por ações malignas. Agora, como é que a igreja faz? Primeiro, eu acho interessante que a igreja resolve se estabelecer ali. A igreja não tem medo de ir para esse lugar, porque seria certamente um lugar onde nós temeríamos. Eu estava conversando com o Dr. Edmond agora, poucos dias atrás, e eu fiz uma pergunta para ele: por que é que nós nunca entramos em Goiás Velho, Pirinópolis e Silvânia, que são 3 das mais antigas cidades do estado de Goiás? Ele disse: não, é porque naquela época a força religiosa era muito grande naquelas cidades, e as pessoas que iam para lá, elas eram perseguidas, eram massacradas. O que aconteceu com a igreja de Pérgamo é que Pérgamo resolveu fazer exatamente ali, porque ali era um lugar onde o diabo insistia em habitar. Era uma afronta às estruturas malignas, o que Pérgamo está fazendo. Agora, como é que o diabo contra-atacou? A primeira coisa que o diabo fez foi, fisicamente, ele perseguir a igreja. Antipas morreu ali. Outros cristãos também morreram naquele local. Essa é uma forma que o diabo usa para amedrontar a igreja, para fazer com que a gente recue. Um dos homens que eu gosto muito de ler é chamado Ray Beck. Ele é considerado no mundo como o papa das missões urbanas. E como eu gosto do assunto, então estou sempre lendo uma coisa ou outra que ele escreveu, artigos antigos. E ele conta que quando ele chegou em Chicago para plantar a igreja, para estabelecer a igreja ali, o primeiro culto que ele celebrou, o culto que ele celebrou ali foi um culto fúnebre, para sepultar um colega de ministério, pastor da igreja metodista, que havia sido apunhalado num assalto e morto. E ele então agora foi para sepultar aquele homem. A mãe de Ray Beck estava muito preocupado com o fato de que ele estava viajando para Chicago e ele iria estabelecer uma igreja, e o alvo dele era estabelecer a igreja em alguns guetos que existiam ali nas periferias de Chicago. E quando ele ligou para a mãe dele e contou para a mãe dele: mãe, estou voltando agora de um funeral, as coisas são muito pesadas aqui. A mãe dele, obviamente muito preocupada, perguntou para ele: meu filho, até quando você vai ficar nessa cidade? E ele virou e fez uma referência a Sodoma e Gomorra e disse: até quando eu tiver mais 9 membros da minha igreja comigo. Eu preciso de 10 pessoas pelo menos, porque a Bíblia diz que Deus não destruiu a cidade de Sodoma e Gomorra porque havia 10 justos ali. Então nós vamos ficar aqui até termos pelo menos 10 membros aqui nessa igreja, 9 comigo, mas fazemos 10. É essa visão que parece que Pérgamo tem aqui. Ela não se intimida com ameaça, com martírio, com aquilo que o Estado pode fazer. A segunda ameaça que Pérgamo enfrenta, porém, é uma ameaça muito mais sutil, mais perigosa. Qual foi a ameaça? Olha no versículo 14.
Jesus começa a dizer: eu tenho contra vocês algumas coisas. Existem aí, dentro da igreja, alguns que sustentam a doutrina de Balaão. Ora, gente, o diabo não foi muito efetivo na questão da ameaça física. Então o que ele fez? Ele começou a criar dentro da igreja pessoas que tinham um comportamento e uma ética, uma teologia absolutamente contrária à teologia cristã. E Jesus disse que eles tinham a doutrina de Balaão. O que Balaão fazia? A Bíblia nos diz que Balaão era um macumbeiro. Esse relato está lá em Números, capítulo 22 até o 25. E era um homem que tinha muita influência, ele era muito reconhecido na região. Era um homem que tinha acesso aos poderes sobrenaturais e, de alguma forma, ele conseguia ser efetivo nessa coisa de fazer oferendas a deuses pagãos. Balaque, rei dos Moabitas, o convidou para que viesse e ali pudesse fazer um trabalho para que Israel pudesse fracassar na guerra. Balaão tentou fazer todas as coisas e não conseguiu. Então Balaão deu uma sugestão muito interessante. E essa sugestão dele prevaleceu. Apesar de toda a tentativa de lançar maldições, pragas e de fazer trabalhos contra a igreja, contra o povo de Israel, ele chegou à conclusão e disse: não posso fazer nada, porque eu não posso amaldiçoar quem Deus já abençoou. Eu gosto muito de pensar nisso. Existem muitas vezes cristãos com medo de macumba, com medo de quimbanda. Eu falo: não, o diabo não pode amaldiçoar quem Deus já abençoou. A Bíblia diz que a maldição sem praga não se cumpre. Então nós não precisamos ter medo. Maior o que está conosco do que aquele que está no mundo. Então Balaão fez o seguinte: ele diz: olha, não vai ter jeito. Esse tipo de ação não vai funcionar. Mas tem um jeito, uma forma. Nós vamos colocar prostitutas moabitas. E contrataram na região algumas meninas de conduta muito, muito superficial, e que viviam dessa atitude de entrega do seu corpo e venda do seu corpo. Entregou essas meninas, e essas meninas se aproximaram daqueles rapazes de Israel. Aqueles rapazes que iam para a igreja, que iam para o templo, que queriam adorar a Deus. Agora, de repente, estão encantados com aquelas meninas bonitas que chegam. E eles não sabem o que fazer, e aquelas meninas se oferecendo para eles, e eles começaram a entrar na fornicação, no pecado, no envolvimento sexual. E eu tenho aprendido uma coisa muito importante. Eu quero falar aqui principalmente aos jovens da igreja. Se você começar com a vida de fornicação, ter sexo antes do casamento, o que vai acontecer contigo, meu irmão, é que você, minha irmã, é que vocês vão perder toda a autoridade espiritual. Vocês vão esfriar na fé, vocês vão fugir da igreja, vocês vão ter dificuldade para orar, vocês não vão conseguir ler Bíblia, a vida espiritual de vocês vai mais e mais de mal a pior. Então fuja da fornicação por causa disso. Porque o diabo coloca uma cunha na tua alma e arrebenta com a sua vida. Foi exatamente o que Balaão fez aqui. Ele ensinou, ele armou ciladas diante dos filhos de Israel para comerem coisas sacrificadas e para praticarem a prostituição, a fornicação. É interessante esse negócio de comerem coisas sacrificadas, porque aqueles meninos acostumados com as coisas de Israel, do povo de Deus, agora eles começaram a conviver com aquelas garotas que vinham do paganismo. Aquelas meninas não temiam ao Deus de Israel. Aquelas meninas não oravam a Yahvé. Elas tinham os deuses Astarotes, Afrodites, Baal e outros deuses. E eles começaram a trazer essa visão, essa cosmovisão religiosa e colocar na cabeça dos meninos. Daí um pouquinho os meninos estão indo para essas coisas. Está entendendo, irmãos? O diabo não foi eficiente na questão da ameaça física, mas o diabo colocou dentro da igreja alguns que apoiavam esse tipo de convicção. E não raras vezes a gente começa a perceber esse tipo de atitude na vida da igreja. E aí mata a igreja. Mata a igreja, destrói a firmeza da fé, destrói o propósito de Deus. Uma outra coisa que a gente percebe aqui, meus queridos irmãos, é que não apenas isso, mas o diabo, a palavra de Deus nos disse que também alguns ali daquela igreja começaram a sustentar a doutrina dos nicolaítas. Está aí no versículo 15. Quem era Nicolau? Nicolau, alguns comentaristas acreditam que se trata daquele diácono que foi eleito em Atos 6. Nicolau, porém, se desviou da fé. E ele criou uma visão de indulgência moral.
em que as pessoas, em que ele dizia, em que as coisas da sociedade e as coisas da igreja eram tudo a mesma coisa, que não havia problema nenhum, que estava tudo certo. E as pessoas começaram a se envolver com essas questões aqui, e esta heresia começou a entrar dentro da igreja. Irmãos, se há uma coisa que destrói a vida de uma igreja, da igreja de Cristo, são heresias. É interessante porque a gente começa, muitas vezes, a falar assim, não, a gente não precisa de doutrina, a gente precisa só do Espírito Santo. Meus queridos, esse pensamento veio do ecumenismo liberal, que dizia o seguinte: doutrina divide, Espírito une. Mentira! O que nos une é exatamente a convicção dos mesmos valores. Se cada um de nós começar a pensar de uma forma diferente das Escrituras Sagradas, daí um pouco nós temos o samba do crioulo doido, e nós não vamos saber exatamente em que cremos. Foi o que estava acontecendo exatamente na igreja de Pérgamo. O diabo não foi bem sucedido nas ameaças e na perseguição, mas ele começou a colocar doutrinas erradas, a colocar deturpações morais dentro da igreja, e a igreja começou a sofrer um impacto tremendo. E Jesus está falando aqui que era necessário que essa igreja se arrependesse. Por quê? Olha no versículo 16 que ele fala: arrepende-te, se não venho a ti, sem demora. E contra eles, contra quem? Contra esse grupo da indulgência moral, contra esse grupo que não faz diferença entre o pensamento da sociedade e da igreja, eu virei contra eles e eu vou pelejar com a espada da minha boca. E ele descreve a si mesmo como alguém que tem uma espada afiada de 2 gumes nos seus lábios. É a ideia do julgamento. Ele diz: eu vou julgar essa situação. Eu vou julgar essa situação. Como é que a igreja resolve isso aqui? Deixa eu dizer algumas coisas que eu acho interessante. Primeira coisa que me fascina nesse texto é lembrar que o Senhor sabe exatamente onde a gente está. Porque ele começa com a afirmação, mais uma vez, dizendo: eu conheço o lugar em que habitas. Deus sabe exatamente onde estamos e o que nós estamos vivendo. Deus não é alheio. Deus conhece a nossa geografia. Deus conhece a nossa geopolítica. Ele não ignora a presença maligna que ronda a igreja. Segundo, a igreja enfrenta da seguinte forma: ela tem consciência de onde ela está. Porque o texto aqui nos fala que esta igreja intencionalmente vai se estabelecer em Pérgamo, sabendo que Pérgamo é uma cidade onde o diabo estabeleceu seu trono. Ou seja, ela não ignora o fato de que tem essa oposição. Mas a consciência missionária nos leva exatamente a acreditar que o Deus que nós anunciamos, ele tem poder para destruir as estruturas do mal. E para lá a igreja vai. Lincoln faz uma pergunta interessante no livro dele, Cidade de Deus e Cidade de Satanás. Ele pergunta: como é que Deus vê a minha cidade? Essa é a pergunta que nós precisamos fazer sempre. Jack Ellul, fazendo um comentário desse texto, ele fala o seguinte: o conflito entre Pérgamo e a igreja é o sinal efetivo do conflito entre a civilização e a revelação. A civilização está pensando de uma forma. Nós temos uma cosmovisão da civilização pós-moderna. Mas nós temos a revelação. E a revelação está nos dizendo exatamente o que a gente tem que crer. E há um conflito aqui nas Escrituras Sagradas entre a civilização e a revelação. Em que é que nós vamos nos basear? Qual será o fundamento das nossas decisões? Terceira coisa que esse texto nos sugere é que Jesus diz que aquela igreja, apesar de tudo, conservava o nome de Jesus e não negava a fé. Ora, meus queridos irmãos, era muito fácil negar o nome de Jesus naquele contexto. As propostas eram muito boas. A perseguição estava em cima da igreja. Seria natural que a igreja se esvaziasse e perdesse essa dimensão e de repente esquecesse do nome de Jesus. Mas não é o que acontece com a igreja de Pérgamo. A Bíblia nos diz aqui que a igreja de Pérgamo mantém o nome de Jesus e não nega a fé. E nós precisamos exatamente fazer a mesma coisa. Quarta reação da igreja em relação a tudo isso que está acontecendo. A Bíblia nos diz aqui no versículo 17. Jesus fala à igreja: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Essa é a quarta coisa, nós precisamos aprender a discernir a voz do Espírito. Parece muito fácil discernir a voz do Espírito, porque quando você vai nas Escrituras Sagradas, tudo o que nós precisamos crer está aqui na Bíblia. Mas deixa eu dizer para vocês o que aconteceu comigo algum tempo atrás. E esse texto me perturbou profundamente. Ele me incomodou profundamente.
É um texto em Isaías capítulo 42. Eu estava fazendo a minha leitura devocional anual da Bíblia, quando eu deparei com esse texto aqui, de Isaías capítulo 42. Quando Deus está falando ao seu povo, e ele diz, lá no versículo 18 a 20: surdos ouvi, e vós cegos, olhai para que possais ver. Até aqui está tudo bem, não me incomodou muito, mas olha o que o versículo 19 disse ao meu coração: quem é cego como meu servo, ou surdo como meu mensageiro, a quem envio? Quem é cego como meu amigo e cego como o servo do Senhor? Tu vês muitas coisas, mas não as observas. Ainda que tenhas os ouvidos abertos, nada ouves. Queridos, quando eu li esse texto foi como uma flecha no meu coração. Era como se Deus estivesse dizendo: Samuel, é contigo que eu quero falar. Você é meu servo, você é meu amigo, mas você é surdo. E quem é cego como meu servo, ou surdo como meu mensageiro, a quem envio? Quem é cego como meu amigo e cego como servo do Senhor? Está falando da gente, gente. Deus está dizendo: olha, você vê muitas coisas, mas você não observa o que está acontecendo. Você tem os ouvidos abertos, mas você não ouve nada. Talvez seja por isso que Jesus aqui, na igreja de Pérgamo, está dizendo: olha, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Porque há uma possibilidade de que nós percamos nossa audição espiritual. Que a gente ouça, mas a gente faça ouvidos de moco. Que a gente esteja ouvindo, mas essas coisas, e quando muito, provocam coceira nos nossos ouvidos e comichão. Nada mais. Quem é cego como meu amigo? Quem é surdo como meu mensageiro? Nenhum de nós aqui está isento a de repente ficar ouvindo a palavra e não está prestando atenção em nada do que Deus está falando. Por isso o texto nos exorta. Quem tem ouvidos, e se você tem, ouça o que o Espírito diz às igrejas. É assim que a igreja vai reagir. E para isso, meus queridos irmãos, o versículo 16 parece ser um bom caminho. E é a quinta reação da igreja. Portanto, arrepende-te. Arrepende-te. Arrependimento é deixar o caminho e voltar. Arrependimento é o seguinte: nós estamos indo numa direção. Essa direção é contrária a Deus, e Deus está nos falando, mas a gente insiste em ir nessa direção. E Deus está dizendo: volta. Lembra-te de onde caíste, volta. Arrepende-te. Começa de novo. Senão é ouvido de moco. Senão vai ouvir, mas não vai ouvir. E vai ignorar. Vês as coisas, mas não observas. Está vendo, mas não faz nada, nenhum sentido. E o texto aqui, meus queridos, Deus promete algumas coisas ao vencedor. Vencedor são essas pessoas que se recusam a adotar a filosofia de Balaão. São aqueles que recusam a caminhar no caminho dos nicolaítas. São aqueles que aprendem a arrepender, aprendem a ouvir, aqueles que mantêm o nome firme de Jesus e não negam a fé, mesmo diante da oposição. E Jesus disse: ao vencedor dar-lhe-ei do maná escondido. O que é esse maná escondido? Maná é alimento. Lá no deserto o povo recebia dos céus o maná, que era uma coisa muito singular, que parecia muito coentro, e caía todos os dias. As pessoas recolhiam e preparavam bolos e comida, faziam com aquilo ali, e se alimentaram durante 40 anos no deserto. Era o alimento do povo que descia do céu. Quando eu vejo Jesus dizendo: eu vou dar o maná escondido para vocês, a sensação que eu tenho é o seguinte: que a minha alma, ela tem fome, o meu coração tem sede. Sede de quê? De propósito, de sentido, de significado. E Jesus está dizendo: vem para mim, volta. Eu posso dar sentido e significado, posso alimentar a sede mais profunda que você tem.
O fato de você estar se desviando de mim significa que você está buscando saciar a sua sede em coisas que você acha que pode responder para você, mas não. Elas não vão saciar o teu coração. Você vai continuar ainda necessitado e vazio. Ao vencedor eu vou dar comer do maná escondido. Quem volta para Jesus e ele disse: quem crê em mim nunca será decepcionado, nunca será envergonhado, nunca sofrerá humilhação. Parece-me que o texto sugere exatamente isso aqui. A segunda coisa que Jesus promete a essa igreja: ao vencedor eu darei uma pedrinha branca. E sobre essa pedrinha é escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Que promessa interessante. Por quê? Porque em Pérgamo, a palavra Pérgamo, pergaminho vem de Pérgamo. A cidade de Pérgamo teve uma das maiores bibliotecas do passado. Cerca de 240 mil pergaminhos existiam naquela biblioteca da cidade. Só não foi maior do que Alexandria, no Egito. Mas a cidade de Pérgamo, ela tinha um hábito, por causa de toda essa espiritualidade pagã, ela tinha um hábito de ter alguns símbolos religiosos. E um deles era uma pedra que eles escreviam o nome do Deus deles e penduravam no pescoço para protegê-los de ameaças. É uma espécie de coisa que a gente faz hoje no Brasil também. Alguns usam figa, né? Alguns usam crucifixo para se proteger do mal. Alguns botam fitinhas do Senhor do Bonfim para se protegerem do mal. E assim por diante. A gente vai criando essas coisas supersticiosas e passa a viver com elas. Alguns têm o Sagrado Coração de Jesus, né? Aqui. As pessoas vão criando esses símbolos achando que essas coisas resolvem. Jesus está falando: não, eu vou dar uma pedrinha. E isso significava tudo para aquela igreja em Pérgamo, porque eles entendiam o que Jesus estava falando. E eu vou colocar nessa pedrinha um nome novo. E ninguém vai saber o nome, porque esse nome é um nome que eu vou dar. E ninguém vai saber, exceto aquele que o recebe. E quando eu estava estudando esse texto, pensando nessa mensagem de hoje, eu me lembrei de um episódio que eu tive aqui com o meu pastor, o pastor Jacó, né? O pastor Jacó, eu sempre digo que ele é o meu pastor, né? Eu sou o pastor da igreja e ele é meu pastor, né? É muito bom ter o pastor Jacó e a Edilene aqui com a gente, né? Gente madura na fé, gente querida. Eu louvo a Deus pela vida do pastor Jacó. E um dia eu preguei um sermão aqui e eu meti o pau no nome Jacó, né? Porque eu estava pregando de Jacó. A palavra Jacó significa suplantador, enganador, trapaceiro. E eu falei: olha, Deus quer dar um nome novo para você, Deus quer mudar a sua vida, a sua história, larga de ser Jacó e pá, né? E aí, quando eu saí na porta da igreja, aí eu olhei o pastor Jacó, eu já estava envergonhado de olhar o pastor Jacó, né? Aí eu cheguei, ele me deu um abraço gostoso, eu falei: ô pastor Jacó, hoje acabei contigo ali, né? Ele disse: não, pastor, não, pode ficar tranquilo, o meu nome, Jesus já escreveu numa pedrinha branca. E Jesus me deu um novo nome. E esse é o nome que eu tenho. Essa identidade que Jesus está dizendo. Eu vou dar para vocês uma identidade, uma dignidade, um nome que ninguém conhece, mas você sabe que tem. É essa identidade que Jesus está falando, que exatamente essa identidade. E o pastor Jacó entendeu muito bem exatamente o que a palavra de Deus está ensinando. Há um nome novo. Há uma identidade nova, que não depende de quem você veio, de onde a história sua passou, pelos atropelos da sua caminhada. Mas não interessa isso aí, porque Jesus está dando uma história nova. E está pendurando em nós um nome novo. E está dizendo: olha, diante de mim, o seu nome está escrito de diferente. Eu já escrevi esse nome. Hoje pela manhã, eu pedi para o Léo, lá no acampamento, cantar uma música. Uma música muito bonita, do Estênio Márcios. Chamada Sonhos. E o Estênio Márcio compôs a música e disse que ele sonhou, que ele tinha morrido, chegou no céu, e quando o anjo veio recebê-lo, ele disse: eu quero entrar nesse céu, porque aqui é o meu lugar, eu quero estar nesse lugar aqui. E o anjo foi lá nos registros procurar, e abriu uns livros velhos, e procurou, e disse: seu nome é esse aqui mesmo? Ele disse: é. Interessante, como é que você tem coragem de aparecer aqui com todas essas coisas que você tem aqui? Como é que você tem coragem de vir a Deus com todos esses nomes seus aqui? Aí, Estênio Márcios poeticamente diz que ele disse para o anjo: olha, você vai lá atrás, lá no final do livro, você vai ver que lá no final do livro, o meu Senhor, Jesus, escreveu perdoado.
Aí o anjo sorri e vai lá, e está escrito com letras de sangue o nome dele, e está escrito perdoado. Uma música muito bonita. E aí começou a surgir uma paródia interessante no acampamento, porque o Geraldo estava lá conosco. E o Geraldo disse, o meu nome está lá nesse negócio, rapaz, meu nome está escrito lá naquele negócio. E se meu nome não estiver lá, com G, eu vou dizer para o Senhor, vou dizer para o anjo, olha aí que deve estar com J, mas tem que estar o meu nome aí nesse lugar. Se não tiver com Geraldo com G, vai estar com J, porque meu nome tem que estar escrito aí, né? É mais ou menos o que Jesus está falando. Ao vencedor eu vou dar um nome novo. E aqueles que têm o nome escrito no livro da vida, sabem que tem esse nome. E ninguém mais sabe, mas ele sabe que o nome dele está escrito no livro da vida. Essa promessa de Jesus. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça essa palavra de Deus. Amém.